Deus. A igreja, conheço a irmã Janete, conheço o pastor, conheço algumas pessoas. E desde o momento em que eu conheci essa igreja, que a gente teve esse primeiro contato, foi assim, bênção de Deus, sabe? E Deus fez grandes coisas e teve a oportunidade da gente vir aqui, outras oportunidades da gente vir mostrar um louvor e tudo mais. E tem sido bênção conhecer todos vocês, conhecer essa igreja, estar partilhando de mais essa parte do corpo de Cristo. Então eu fico muito feliz de estar voltando aqui. Para mim é uma honra estar voltando aqui, porque eu fico maravilhado de ver pessoas sedentas por Deus. Eu fico feliz de ver a igreja crescendo, eu fico feliz de ver a igreja, sabe, evoluindo, a igreja prosperando. Eu fico feliz quando eu vejo o povo de Deus, crescendo a cada dia. Sabe, porque essa é a vontade de Deus. É verdade. E eu fico muito alegre com isso. Eu queria que vocês abrissem aí no livro de Lucas, capítulo 14, certo? Onde nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Lucas 14, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Diz assim: Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: venham, está na hora da festa. Tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse: acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: acabo de casar-me e por esse motivo não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: está bem, então vá lá fora nas entradas e caminhos, e todos que encontrar, convide e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir. Até aí, Deus. Esse texto aqui, todos já devem ter tido a oportunidade de ler, de conhecer. E não é nada novo que Deus trouxe ao meu coração. Não é nada de mais assim, não. Mas é uma chamada para os nossos corações, para as nossas vidas, que nós precisamos entender e despertar. Aqui Jesus está falando de uma parábola, ele conta uma parábola. Primeiro ele diz assim: olha, tinha um homem que ele preparou um grande banquete, uma grande festa. E depois que tudo ficou pronto, ou seja, já estava todo pronto o banquete, todas as comidas, todas as bebidas, toda a ornamentação, toda a decoração, tudo estava preparado. Depois que ele preparou tudo, foi que ele foi chamar as pessoas. Alguém aqui, quando vai organizar uma festa, já fez assim? Primeiro você convida, para ter ideia de quantas pessoas vêm, para você ver quanto vai precisar de comida, não é desse jeito que a gente faz? Desse jeito. Mas esse homem não fez assim. Esse homem, ele inverteu as coisas. Ele primeiro preparou o banquete, preparou tudo, para depois convidar as pessoas. E aí você concorda que talvez, de certa forma, as pessoas elas foram pegas de surpresa? Porque, veja, não existia um convite prévio. Certo? Não é como eu dizer: olha, gente, eu vou fazer um churrasco lá em casa, eu chego aqui, ó, Janete, chama a galera da igreja todinha, vai ser daqui a 2 semanas. Então, beleza, está tudo marcado, aí os irmãos já sistematizam, já organizam, tudo aquela coisa, já estão preparados para ir. Mas outra coisa é eu chegar na Janete amanhã, na hora do almoço, ligar: Janete, preparei o almoço aqui para
a galera aí, vem pra cá. Aí, talvez nem todo mundo possa. Talvez pouquíssimos iriam poder. E foi o que aconteceu. As pessoas começaram a dar desculpas. Não, olha, infelizmente eu acabei de comprar um campo, estou indo ver esse campo, não vai dar para eu ir para a sua festa, me perdoe. Diga lá ao seu Senhor que me perdoe. E outro, não, olha, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, e eu tenho que experimentar, tenho que cuidar dos bois ali, ver se é legal, se realmente são bons. Infelizmente também não vai dar para eu ir. Aí o outro chegou, não, eu acabei de me casar, você quer que eu deixe minha lua de mel para ir para a sua festa, né? Não, nada. Me desculpe também, mas não vou poder ir. E assim foi, todos dando desculpas. Quando o servo volta, a palavra diz que o Senhor, quando viu que as pessoas tinham dado essas desculpas, ele ficou irado. Ele disse, então já que é assim, vá pelas ruas e becos e chame os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, chame os mendigos, chame todos aqueles que as pessoas não valorizam, tragam para a festa. E a Bíblia diz que o servo disse, mas já, olha, foi feito assim, mas ainda está sobrando lugar. Ele disse, então agora vá por todos os lugares e quem você encontrar, traga e obrigue-o a vir para essa festa. Porque eu quero todos os lugares preenchidos. E eu ainda digo mais, aqueles a quem eu convidei primeiro, eles não vão mais provar convite. Quando a gente lê isso, é muito fácil a gente querer associar ao povo judeu. Porque de fato foi o que aconteceu. E isso caracterizava muito o que os judeus estavam fazendo com Jesus. Os judeus estavam rejeitando a Cristo. E o próprio Jesus, ele disse, certa vez para os discípulos, ele disse assim, olha, o reino será tirado de vocês. O reino não será mais de vocês. O reino vai ser dado a um povo gentil. Porque vocês tiveram a chance e não aproveitaram. Jesus estava dizendo justamente que o reino ele seria tirado dos judeus e seria dado aos gentios, que hoje somos nós, chamados por Deus, resgatados por Deus, salvos por Ele e entramos no reino de Deus. E Jesus está querendo dizer assim, olha, o reino não será mais de vocês. Por quê? Porque agora, para entrar no reino, para fazer parte do reino, não basta mais ser filho, descendente de Abraão pela carne, mas precisa ser descendente de Abraão pela fé. E a fé que vocês têm que exercer é em mim, que sou filho de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas os judeus não entenderam. E eles rejeitaram o reino de Deus. E perderam o reino. E era mais ou menos isso, esse mesmo contexto que tem essa parábola. Eles tiveram a chance, foram chamados para um banquete, foram chamados para uma festa. E deram essas desculpas. E não ir. E aí o Senhor mandou buscar outras pessoas que anteriormente não tinham sido convidadas. Não estava no início do plano desse Senhor chamar essas pessoas. Ele teve que chamar essas pessoas às pressas, porque as primeiras não corresponderam ao convite. As primeiras não deram a resposta que o Senhor esperava. Mas aí você deve estar pensando, mas esse Senhor não tem o direito de fazer isso. Porque afinal ele preparou uma festa sem avisar ninguém. Ele não convidou ninguém previamente. Ele não enviou um convite para as pessoas. Ele preparou tudo e saiu na carreira, nas pressas. Olha, vamos que vai ter uma festa. Qual é o direito que ele tem de ficar com raiva das pessoas porque as pessoas não foram? Quantos aqui, se tivessem sido o anfitrião dessa festa, tivesse preparado esse banquete, quantos aqui se achariam no direito de ficar com raiva das pessoas que foram chamadas em cima da hora? Sendo bem sério, quantos aqui, olhando essa situação, dizem, não, eu acho que nessa situação eu teria razão em reclamar, em ficar com raiva das pessoas. Você acha que esse Senhor ele tinha razão de ficar com essa raiva porque as pessoas recusaram o seu convite, mesmo o convite tendo sido de última hora? A nossa justiça, quando a gente lê, é justamente essa, interpretar desse jeito. Não, esse cara não tem direito de ficar com raiva. Ele não pode ficar com raiva. Ele chamou de última hora. As pessoas têm as suas vidas. As pessoas têm mais o que fazer. Cada um toma conta da sua vida. Ninguém é desocupado. Ninguém é vagabundo. Sabe? Você pode estar pensando isso. A gente, quando lê, tem logo essa interpretação. Mas eu comecei a analisar isso.
eu comecei a entender que Deus estava falando conosco através dessa palavra. O grande problema, um dos grandes problemas hoje da igreja, em geral, e que faz com que muitas vezes a igreja não avance, e faz com que o povo de Deus viva como um povo derrotado, um desses grandes problemas é isso que a gente encontra aqui. É porque o povo de Deus não está querendo viver a vida de Deus. O povo de Deus está querendo viver a sua própria vida. O povo de Deus tem dito, não, eu acabei de comprar um campo. Me desculpe, mas eu não vou não. Não, eu acabei de comprar 5 juntas de bois. Me perdoe, mas eu não tenho tempo para isso. Não tem como. Não, eu acabei de casar, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa. Me desculpa aí, mas não vai dar. É isso que nós muitas vezes temos feito. Nós temos colocado a nossa vida, os nossos desejos, a nossa rotina como prioridade. E não estamos vivendo aquilo que Deus determinou para nós. Aquilo que Deus desenhou, que Deus imaginou, que Deus sonhou para nós. Tem ficado apenas no coração de Deus, porque nós não temos partilhado esses sonhos. Nós não temos desejado viver esses sonhos. Nós estamos muito mais preocupados em viver o imediato, o hoje e o amanhã. A gente está muito preocupado em como a gente vai resolver esse problema aqui, em como a gente vai fazer isso, em como eu vou resolver essa situação, em como eu vou pagar aquela conta, em como eu vou passar no vestibular, meu Deus, e qual é a carreira que eu vou seguir, Senhor, e onde é que eu vou trabalhar, Senhor, e o que eu tenho que fazer, Senhor, e isso, e aquilo outro. E a gente não para perguntar, Deus, o que é que você quer para mim? Glória a Deus. A gente pede a resposta de Deus, pede a direção de Deus, mas a gente dá as opções. A gente faz uma prova com Deus que é só aquelas questões objetivas. A gente faz a pergunta, mas já dá A, B, C, D e E. Aí Deus, você escolhe só uma dessas respostas aí, viu? Misericórdia. Não vem com invenção, não. Tem que estar dentro disso aqui. É assim que a gente está fazendo com Deus. E o grande problema da igreja é esse. Que a maioria das pessoas, infelizmente, queridos, não tem procurado viver, mergulhar intensamente na presença de Deus e descobrir em Deus qual é o propósito dele na sua vida. Eu digo uma coisa a você, e eu garanto isso. Não existe ninguém que foi chamado para ficar só no banco. Não existe ninguém que foi chamado para não fazer nada. Eu já ouvi de pessoas que eu confesso, irmãos, que quase que eu, se eu não fosse crente, assim, muito crente, se eu não fosse uma pessoa assim que tivesse cheio do Espírito na hora, eu tinha dado bufete nessa pessoa, porque a pessoa chegou e teve a coragem de dizer que o dom dela, o dom que Deus tinha dado na vida dela era ser encontrista, ficar indo de encontro em encontro, só participando de encontro das igrejas. Esse foi o dom que Deus me deu, participar de encontros. O sangue subiu assim na hora, eu fiquei... Ainda bem que é certo. Respirei, contei até 50. Sabe, então, mas por que, queridos? Porque a pessoa não lê Bíblia, não lê a palavra, não tem intimidade com Deus. Cada um de nós tem um chamado. Como eu falei no início, o nosso maior chamado é servir. Mas se o nosso maior chamado é servir, como é que eu vou servir? Como é que você serve alguém? Trabalhando, querido. Ninguém serve parado, não. Quer dizer, a não ser que você seja um segurança, né? Tem que ficar parado lá tomando conta de alguma coisa. Mas a gente não serve não estando trabalhando. Serviço significa trabalho. E aí veja o que acontece nesse contexto aqui. Eu quero perguntar algo a vocês. Vocês recebem esse convite aí, de última hora, mas é um convite para uma festa, para um mega banquete. Quantos aqui iriam recusar um convite, sabendo que você vai para um banquete, comida de graça, refrigerante à vontade? Quem é que não gosta de boca livre?